Glória a Deus, Deus Santo e Poder e Glória. Hebreus, capítulo 13. Glória a Deus. Verso 8. A paz do Senhor Jesus, Hebreus capítulo 13, verso 8. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Vou estar repetindo. Hebreus 13, 8. O Senhor, assim com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Senhor meu Deus, Provérbios também 28. Provérbios 28, para a glória de Deus. Aleluia. Provérbios 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Vou estar repetindo. Provérbios 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho diminuir, eu venho crescer. Toma essa mensagem em tuas mãos, a tua graça, tudo aquilo que quer atrapalhar essa mensagem, aquilo que não entende o seu próprio entendimento e não o entendimento da palavra, venha ser repreendido em nome de Jesus. A tua graça nos basta. Nos dê entendimento nessa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o tema da mensagem hoje é confiança em Deus. Confiança. Você precisa ter confiança no Deus Todo-Poderoso. Porque quando você decide entregar a sua vida para o Senhor Jesus, serão lutas, primeiramente de pessoas que vivem próximas de você. Essa palavra é fiel e verdadeira. Quando você chega em casa e diz: fui na igreja, e sua família é toda rebelde perante a vontade de Deus, você começa a ter lutas espirituais dentro da sua própria casa. Jesus, ele disse: os inimigos do homem serão da própria casa. Será a nora contra a sogra, o pai contra o filho contra o pai, contra os irmãos. Porque quando você aceita Jesus como único Senhor, Salvador da tua vida, você não está agora caminhando mais em trevas, mas você agora está caminhando na luz. E a sua própria família dirá para você: não vai. Farão uma lavagem cerebral em você lá.
Você vai ter que enriquecer os pastores. Você vai ter que fazer tudo isso, largar a sua felicidade, a sua vida, para servir o Senhor Jesus. Não com essas palavras, porque eles não dizem o Senhor Jesus. Porque todo aquele que diz Senhor Jesus, ele diz Senhor pelo Espírito Santo de Deus. E todo aquele que é anátema, ele não diz Senhor Jesus. Senhor Jesus, você diz pelo Espírito Santo quando sai voluntariamente, sem sair forçado, mas sai voluntariamente. E quando você vem para Jesus, essa palavra se cumpre na tua vida, essa profecia, ela se cumprirá. E pessoas da tua família se levantarão contra você, pessoas do seu trabalho se levantarão dizendo, você não pode, não vai acontecer na tua vida. Irão caçoar de você, não irão acreditar nas promessas de Deus na tua vida, mas a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E essa palavra é mais um sinal de que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Hebreus capítulo 13, verso 8 está dizendo para nós, com ousadia ousemos a dizer que o Senhor é o meu ajudador, e o que pode me fazer o homem? Muitas pessoas, quando se encontram nesse divisor de águas, no vale de Josafá, no vale da decisão, ao encontrar-se com Jesus Cristo, Ele te chama para servir a Ele ao arrependimento. Jesus te chama para o arrependimento. E você vê essa palavra se cumprindo. Você terá lutas, perseguições. Todos aqueles que querem viver piamente no Senhor sofrerão perseguições. Porém, você precisa vencer esse medo. Você precisa vencer essa primeira etapa. Porque caçoarão de você, zombarão de você, mas para você passar para outra margem, para a margem da bênção, para o outro nível, é necessário você passar por esses momentos e vencer essas tribulações. Porque essa confiança que nós temos em Deus, que Ele é o nosso ajudador, e que nós não temeremos o homem. Deus é a nossa confiança. Enquanto você ora, Deus está trabalhando, te dando livramento. Enquanto você busca a Deus, Deus está trabalhando, te dando livramento. Mas é necessário você crer, você acreditar, porque, aleluia, tem que se converter e confiar totalmente em Deus, porque o homem é falho, o homem erra, mas aquele que te prometeu, Ele cumprirá na tua vida, Deus santo e poder e glória. Sai todos os demônios dessa pessoa. Eu vejo uma missionária que está no altar, sai daí, todos os demônios da vida dela. Vejo na visão do Senhor. Todos os demônios saiam da vida dela e agora. Duro será para ti. Essa semana. Duro será para ti. Deus santo e poder e glória. E a Bíblia vai dizer que nós, irmãos,
devemos ser fortes, ser firmes. Por quê? Porque se você olhar para o mundo, se você olhar para as adversidades, se você olhar para a multidão, você não será salvo. A multidão não está com Deus. Deus domina sobre a multidão. O juízo de Deus domina. Os homens, eles sabem o juízo de Deus, mas eles não temem a Deus. Eles temem o juízo, mas não temem a Deus. Se você matar, roubar, você entrará no juízo de Deus, estabelecido em toda a terra. Mas os homens, quando falam que é para temer o Deus do juízo, eles não temem. Eles preferem temer o homem. Eles preferem temer, aleluia, Deus, santas ameaças, mas não conseguem temer o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, que estabeleceu o juízo sobre os homens. Você precisa temer o Deus da Bíblia. Você precisa confiar nele, porque ele é o teu ajudador. As pessoas, elas têm dificuldade de olhar para o dominador. O dominador é Deus, é Ele que domina. É o Deus da Bíblia, o Criador de todas as coisas. É nele que você deve depositar a tua confiança. É nele que você herdará a terra. É nele que você será galardoado. É nele que você será abençoado. É nele que você encontrará a paz e a vida eterna. É nele que você prosperará. Não é no homem, não é no famoso, não. É em Deus que você conseguirá. Então as pessoas não respeitam o profeta, não respeitam, aleluia, aqueles que pregam a palavra de Deus nessa nação. Mas eu quero te dizer, vocês sofrerão a pena, porque vocês temem o homem, mas não temem o Deus da Bíblia. É necessário temer o Deus da Bíblia, porque Jesus está voltando. A Bíblia é fiel e verdadeira e se cumpre letra por letra. Jesus, ele vai dizer: nós não podemos servir a dois senhores, não podem servir a Jesus e a Mamon, o Deus da riqueza, o Deus da avareza. É necessário você se converter e entender que Jesus, ele vai te prosperar na hora certa, mas você precisa largar o fingimento, você precisa largar a falsidade, você precisa largar a mentira, você precisa largar a prostituição, aleluia, lascívia, depravação. Imagina você começar um relacionamento com um homem que ele não é fiel, ele pode ver um rabo, não pode ver um rabo de saia, não pode ver uma mulher, porque ele logo, ele se, aleluia, fica lascivo. E você casar com uma mulher que é igual Jezabel, ela não pode ver um homem que ela abre um sorriso, que ela se alegra com qualquer cantada. Por quê? Porque está prostrado a lascívia, está prostrado a depravação. Por isso o homem acha que é sábio no seu próprio entendimento, mas a vontade de Deus vê onde você não consegue ver. Soberbo, você não passa de um caco de barro. Entre os cacos de barro, manda dizer o Senhor dos Exércitos, porque a vontade de Deus vê aonde você não consegue ver. Os teus olhos são limitados, o meu olho consegue ver somente o que está aqui, aleluia, Deus Santo, nesse quarteirão. Mas os olhos de Deus já estão no amanhã, já estão no depois da manhã, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Por isso, meus irmãos, temei a Deus
e dai glória, porque é chegado a hora do juízo. Jesus está voltando e isso está acontecendo com a tua vida, porque Deus quer entrar com a salvação. Há coisas que acontecem na tua vida que você não entende agora, mas lá na frente você entenderá. Você está entendendo esse mistério? É assim que você vê a palavra. Você não entende agora, porque aquilo, Senhor, não tem que ficar perguntando, contendendo, mas tem que confiar em Deus, tem que acreditar no Deus Todo-Poderoso, esquecer as ameaças, esquecer o homem, esquecer, aleluia, tudo aquilo que não vem de Deus para a tua vida e confiar na palavra que Deus tem ao seu respeito. Você tem uma palavra declarada ao teu respeito. Quando você escolheu a fé, quando você escolheu Jesus, Ele declarou na tua vida uma palavra e você precisa confiar nesta palavra, você precisa acreditar nessa palavra, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ele é fiel e verdadeiro, o caminho, a verdade e a vida. Deus santo e poder e glória. Deus santo e maravilha. O seu Deus está na Bíblia. Se o seu Deus estiver escrito na Bíblia, como Deus da Bíblia, Ele é Deus. Se o seu Deus não estiver escrito na Bíblia, como Deus da Bíblia, Ele não é Deus. Isso não é graça. Não podemos servir a dois senhores. Deus santo e poder e glória. Deus fiel. Deus tremendo. Deus poderoso. Você precisa confiar. Por quê? Porque o filho, o justo, ele está confiado como o filho do leão. Os ímpios, eles correm. Os ímpios, eles correm sem que ninguém os persiga. Mas o justo está confiado como filho do leão. Por quê? Porque quando você mexe com o justo, ele é comparado ao filho do leão. O teu castigo, o castigo de Nabucodonosor, não chegou após a profecia que o profeta Daniel entregou a ele. O castigo de Nabucodonosor chegou após 1 ano, após a mensagem. Deus primeiro te avisa para você se arrepender. Ele te avisa e te dá o tempo para você se arrepender. Se você continuar na tua impiedade, na tua maldade, após Deus ter te avisado, o castigo verdadeiro de Deus, o castigo forte que faz você mesmo aprender a lição, não vem da noite para o dia. Não vem da noite para o dia. Tanto que a ira de Deus está preparada para todos aqueles que desobedecem a Deus. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, e a ira de Deus está preparada, que é o inferno. Deus está reservando a ira dele para aquele dia, porém ao juízo de Deus. Deus santo e poder e glória. Deus todo-poderoso. Quando você é avisado por Deus, pelos profetas, porque essa palavra se cumpre,
como nós falamos aqui no início da mensagem, você é avisado por Deus. Se você não mudar a sua conduta, Deus ele castigará. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Que graça é essa? Que fé é essa? É quando eu não faço mal para o próximo e quando eu coloco as coisas de Deus em primeiro lugar, e a graça me alcançará por eu ser falho. Isso é graça. A maneira de eu não gostar de certas coisas é coisa pessoal do Bruno. Se eu não gosto de conversar muito, é pessoal do Bruno, não é fardo pesado. Se eu não gosto de me relacionar com muitas e muitas pessoas em amizade, é coisa do Bruno, não é fardo pesado. Fardo pesado é quando você, aleluia, glória a Deus, quer colocar algo que não está escrito na Bíblia. Deus santo e poder e glória. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai dele se não pregasse o evangelho. Imagine se pessoas quisessem impedir Paulo de pregar o evangelho. Se o próprio Paulo era o filho do leão e ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Imagine se pessoas quisessem parar Paulo. Deus ia entrar na frente e ia impedir essas pessoas e ia cumprir o evangelho, porque através de uma vida, Paulo, aleluia, Paulo, através da vida de Paulo, Deus alcançou muitas vidas, ele ganhou muitas almas para Jesus. Amós era boiadeiro, trabalhava com os bois, e Deus falou para Amós: Amós, vai e profetiza na casa de Israel, na casa do meu povo. Ele sai de Calapai, Rabante Comanassa, La Plassurianda La Paia, porque eu tenho uma chamada com você, Amós, eu tenho uma chamada verdadeira, aleluia, glória a Deus. E quando Amós chegou para profetizar, o sacerdote Amazias se levantou contra Amós dizendo: aqui você não prega, aqui você não profetiza, Amós pode voltar de onde você veio, porque aqui você não pregará. E o Senhor chegou para Amós e disse: Amós, manda dizer para Amazias: assim diz o Senhor, a sua mulher se prostituirá na cidade. E a palavra se cumpriu, porque ele feriu o profeta. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor repreendeu reis dizendo: não toqueis os meus profetas, não maltrateis, não toqueis os ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ele plaçai ramande comanácia la plaçorianda la paia, porque Deus é fiel, essa palavra é verdadeira. Você é avisado e você deve se arrepender, mudar a conduta, mas se tocar, fazer mal ao próximo, você pagará o castigo de Deus, porque Deus ele é fiel, ele castiga também para você se arrepender. É tempo de arrepender, Jesus está voltando, é tempo de deixar de fazer mal ao próximo, é tempo de converter ao Senhor, para que venha sobre vós o refrigério da presença do Senhor Jesus. Estão tentando apagar a igreja, estão tentando apagar o azeite, mas não vão conseguir, porque Jesus é fiel e ele disse: permaneça amando a palavra, porque a chama do altar ninguém poderá apagar. O fogo, aleluia, já está aceso. O que eu quero mais, se o fogo já está aceso, glória, ele placherremete com anácia, aleluia, glória a Deus. Quem habitará com as labaredas eternas? Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é verdadeiro, aleluia, glória a Deus. Quem crê na glória a Deus? Quero impedir a igreja. O anticristo está aí. Em formato de 4 principados. 4 principados.
anticristo. 4 principados. Então sabe aonde? Dentro da igreja. Esses pastores aí falsos. Fechado com outros deuses, com outras fontes, com deuses que não estão na Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não aceita outro Deus. O Deus da Bíblia não aceita outro Deus. Você precisa confiar. Quando você aceita Cristo, você herdará as promessas de Isaías 49. E você estará confiado como filho do leão. A Bíblia diz em Apocalipse 5:5, não choreis. João, ele chega no céu, numa visão, e ele chorava muito, porque ele olhava o que aconteceria na terra, o que ia acontecer na terra. E ele chorava no final, com os acontecimentos. E ali o ancião apareceu para ele e disse: João, não choreis. Mas ele replicou dizendo: mas não tem ninguém que abra o livro e venha desatar os 7 selos, conjecturando. E ele falou: não chore, João, porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu para desatar o livro, para abrir o livro e desatar os 7 selos. Você está entendendo? Você não deve temer o homem que pode matar somente o teu corpo e não pode matar a sua alma. O que faz o teu corpo movimentar é a tua alma, o espírito. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. A alma e o espírito está dentro do corpo. A alma e o espírito ficam juntos. O teu espírito, ele fica junto com a alma. O Espírito de Deus, ele vem e fica junto com o teu espírito e com a tua alma. Por isso, 2 Timóteo vai dizer, no 7, se não me engano, Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de equilíbrio, de moderação e de amor. Que amor é esse? É o amor bajulador que bajula, que puxa a sardinha? Não. O amor que não faz mal, Romanos capítulo 13, verso 10. O amor que não faz mal ao próximo. Esse é o cumprimento da lei. Quem ama não faz mal ao próximo. Esse é o cumprimento da lei. Quer ver se você está amando o próximo? É quando você fica na sua. É quando você é pacífico. É quando você não quer confusão, mas você fica na sua. Não faz mal ao próximo. Você está amando. Você está amando o seu próximo. Por quê? Porque eu não faço mal. Quando você teme a Bíblia, verso por verso, está no teu alcance abandonar aquilo que está no teu alcance, isso é conversão. O que não está no teu alcance é graça. Aquilo que você leu na Bíblia e Deus manda você abandonar, e você teme. Você teme. E aí você abandona aquilo. Não tem nenhum homem que não fale, nunca pegue. Você abandona aquilo, você teme, e aí Deus olhará para você. Porque os olhos dele
procuram os fiéis da terra. Ele disse: se sofrermos com ele, reinaremos com ele. Se formos infiéis, ele permanece lá, fiel. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Marcos 8,48, ele disse, o Senhor Jesus: todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele quando voltar na glória de meu Pai. Se você se envergonha de dizer que é de Jesus, se você se envergonha de compartilhar uma palavra, se você se envergonha de falar como morador do céu, Deus, o próprio Jesus, quando voltar no cavalo branco em glória, com os olhos chama de fogo e um diadema na cabeça, uma coroa de glória, ele olhará para você e dirá: não te conheço. Nesses tempos que nós vivemos, o anticristo, ele quer apagar a glória de Deus. Ele quer tirar o reinado de Cristo. Qual é o reinado de Cristo? É a presença do Espírito Santo de Deus. Receba a presença na tua vida, seja cheio. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho onde há contenda. A moderação e equilíbrio. Você precisa ter o controle. O Espírito da fortaleza desce sobre a tua vida para te conceder a moderação, o controle, a fortaleza. Ele lança fora o medo. Todo aquele que tem medo não é perfeito no amor. Você tem que lançar fora os deuses estranhos, se for estranho na tua vida aí, meu irmão. Minha irmã. Lança fora esses deuses aí. Deus não dará sua glória ao trem, a outros deuses, a imagem de escultura, para, aleluia, você ser cheio da presença de Deus e ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, você recebereis virtude e sereis minhas testemunhas. Receberei virtude. E serei minhas testemunhas. Para receber virtude, tem que temer verso por verso. Aquilo que está no teu alcance, lançar fora. Tirar os deuses estranhos. Eu não entendo isso. Está na Bíblia que é errado. E a pessoa está lá, abraçando. Prostrado. Cuidado, o diabo, o anticristo, ele entra na igreja, como diz a profecia, e faz você beijar a besta. A besta não vai aparecer para você e ficar você lá beijando a besta. Não. Ele está dizendo que você vai se prostrar aquilo que a Bíblia condena e vai achar que é graça. A Bíblia condena e você vai estar fazendo como algo que domina a sua vida. Aquilo que te domina é o teu Senhor. Se o pecado te domina, é o teu Senhor. Se o temor da palavra te domina, Jesus é o teu Senhor e a graça dele te basta. O temor do céu é o princípio de sabedoria. Quem crê da glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Santo Deus, poderoso. Então, Amós era profeta. Todo profeta que fala a verdade, ele vai passar perseguições. Pregar a verdade não é fácil. Muitas pessoas querem ser pregadores,
Mas para você pregar, você tem que largar o domínio do pecado e se converter, temer, verso por verso. Aquilo, Deus não vai te pedir algo que não esteja no teu alcance. Se você está fazendo algo que não está no teu alcance, Deus não vai te pedir isso. Porque para Deus, para os homens parece impossível. Quando Jesus chega ali e fala para aqueles homens da salvação, aqueles homens disseram assim: Senhor, quem pode ser salvo? Ele disse: é mais fácil, disse o Senhor Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olharam para Jesus e disseram: Jesus, quem pode ser salvo? Jesus pregando a palavra e disse: quem pode ser salvo? Jesus respondeu para eles: para os homens é impossível, mas para Deus torna-se possível. Ou seja, é impossível, por mérito nosso, alcançarmos salvação. Mas para Deus, quando Ele olha para a gente, torna-se possível através do teu temor. Peraí, ele tem pouca força, mas ele teme. É abatido de espírito, por quê? Porque teme a palavra, e o inimigo luta mesmo por causa da sua salvação. Se cumpre a palavra. Aí Deus olha para ti e fala: é temente. É temente a Deus. É justo. É leão. Porque filho de leão é leão. Ele disse: seja forte e corajoso. Digo fraco, sou forte. Você só é leão com o leão dos leões, com o rei Jesus. Você não é leãozinho, você é leão. A Bíblia fala que a leoa, ali com o leãozinho, o leão cresceu. Ele é aprisionar o leão. Por quê? Porque quando você vai crescendo, você começa a entrar em territórios. Você vai crescendo, você começa a atingir territórios e níveis que gerará perseguição para a tua vida. Mas é aí que você não entrará sozinho. Porque é melhor confiar em Deus, e nessa confiança nós estamos, nessa ousadia que nós estamos, que Deus é o nosso ajudador, e eu não estou indo sozinho, mas Deus está à frente. Deus está à frente. Não toca em profeta. Brasil, acorda. Eu preciso pregar o Evangelho de Cristo. Não me bloqueiam igrejas brasileiras. Cristo não está com vocês, porque se estivesse, vocês me ajudariam. Mas pelo contrário, vocês querem me prejudicar, me atrapalhar a pregar o Evangelho. Arrependam desse laço da amargura, de iniquidade. Arrependam, Brasil, de querer ficar famoso. Aleluia, porque você tem que obedecer a Deus. Deus virá com castigo sobre a maldade de vocês. Veio o coronavírus, castigo. Veio agora os anos que estamos passando. Não toca no meu nome, não fala. Deixa eu quietinho aqui. O que é isso? É um medo. Agora, no meu nome você pode falar à vontade. Pode citar nas rodas. Pode falar à vontade, por quê? Porque eu sou filho do leão.
Quem sabe de quem é filho não teme, aleluia, o que estão falando dele, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei de quem eu sou filho, mas você não sabe, por isso você teme o que possam falar de você. Deus santo e poder e glória, mas quem me justifica é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tenta me derrubar no altar, você com seus guias, pode mandar aqui na meia-noite, na madrugada, o guia mais forte que for, porque eu sei quem está comigo e quem tem me ajudado até aqui. Manda o guia mais forte aí. Eu vou te mostrar qual leão verdadeiro que peleja por nós. Deus santo e poder e glória. As igrejas brasileiras precisam voltar ao avivamento, ao arrependimento. Deus santo e poder e glória. Precisam largar essas fontes estranhas e estar na fonte da vida eterna. Deus santo e poder e glória. Porque não vão subir no arrebatamento. Estão beijando a besta e já não sabem. Esses quatro principados são o anticristo. Eles querem dominar. Então o diabo colocou 4 principados. Se não gostar de você, vai gostar dele. Se não gostar dele, vai gostar de você. Se não gostar de você, vai gostar dele. Para dominar. E nesse intuito de dominar um desses 4 principados, depois do arrebatamento, dominará. Ele está preparando o campo, já está aí. E ele vai pegar o anticristo. A igreja está sendo guardada, por isso tem que ficar em Jesus. Esses 4 principados, eles estão querendo dominar. Só que a Bíblia diz que tem uma coisa que o detém, Cristo detém. Enquanto não tiver o arrebatamento, eles não dominarão. Eles começarão a agir de forma inociva, forma louca, com desvario. E se colocarem eles no poder, entrará a loucura, que é a causa de muitas desgraças. Ele só conseguirá dominar quando a igreja subir no arrebatamento. Será no abrir e no fechar de olhos. Um desses principados dominará. Ele usará o iníquo, o filho da perdição, que se opõe contra a Bíblia. Ele vai fazer você beijar a besta. Vai fazer você prostrar no pecado, na idolatria. Não beijar a besta e aparecer uma besta e você beijar, não. Beijar e se prostrar. Isso que ele vai fazer com você. Um desses 4 principados, após o arrebatamento, quem será? Você precisa estar ligado. Quem crê da glória a Deus? Porque a igreja será livre. A igreja subirá no arrebatamento secreto. Veio Ló e sua família. Está ligado aí? Veio Ló e sua família. Deus guardou Ló e a família. E o que aconteceu? Veio fogo
enxofre. Veio Noé e sua família. Deus pegou Noé e apenas 8 com Noé. E uma geração inteira no dilúvio, que se rebelou contra Deus e não quis ouvir. E preferiu praticar a maldade, a loucura, que é a causa das desgraças. Deus pegou, guardou Noé e família, guardou Ló e família, e veio o arrebatamento. E veio o dilúvio, e veio o fogo e enxofre, Sodoma e Gomorra. Ele compara essas duas passagens como arrebatamento. E ele diz, assim como foi no tempo de Ló, assim como foi no tempo de Noé, assim será a volta do Filho do Homem, que é Jesus. Estarão 2 no campo, um será deixado, outro será levado. Estarão 2 mulheres trabalhando, moendo moinho, uma será levada, outra será deixada. Estarão um casal numa cama, será levado, outro deixado. Uma pessoa será um casal, um levado e outro vai ficar. Quem está entendendo? Ele faz a comparação, como foi nesses tempos antigos. Ele guardou a igreja, que era Ló e sua família, Noé e sua família, que era a igreja. E os insubordinados, os incrédulos, os rebeldes, que preferiam a maldade, o fazer mal ao próximo, o oprimir, esses que se rebelaram, eles não foram salvos. Sobre eles caiu a ira de Deus. Então você não tem que temer enquanto ainda não aconteceu o arrebatamento. O que me pode fazer um homem se o meu Deus, ele reina? Pelejarão contra ti, mas não triunfarão contra ti, porque Deus é contigo para te livrar deles. Se tocar, você está confiado, o leão vai lá. Por isso que passa a prova. Vai parar no hospital. A Bíblia diz que o justo, nenhum dos seus ossos lhe será quebrado. Está confiado como filho do leão. E nenhum dos seus ossos lhe será quebrado. Mas você precisa estar temendo a Deus. É muito livramento. Agora, aqueles que aborrecem o justo tornarão para trás. Se nenhum dos seus ossos será quebrado, muito menos enfermidade chegará na tua vida se você estiver na obediência. Quem está entendendo? Jota na soberba. Davi orou e disse: livra-me da soberba, dessa grave transgressão. Jó disse: não conhecia a Deus, mas agora eu conheço. Ou seja, reconheceu a soberba dele. Achava que conhecia, não conhecia. Deus atribuiu elogios, mas viu que a soberba de Jó era grande. E a soberba procede a ruína e a queda. Confia em Deus. Para de olhar para o homem. Teme a Deus. Amém? Fique nessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, meu irmão, minha irmã, se
Se você ceder, o medo te levará para o inferno. Lá no inferno está cheio de pessoas com medo. Lá está pessoas que disseram: Senhor, me mandaram fazer. Senhor, não foi eu, foi ele que mandou. Por isso eu fiz. Deus não aceitará essa desculpa. O anticristo vai chegar aí colocando terror nas pessoas. No Apocalipse, vai dizer que se você não aliançar com ele, você não come, e você não vende, e nem compra. Por isso nós não podemos, enquanto a igreja está aqui na terra, precisamos orar, precisamos pregar, e não podemos deixar o anticristo crescer, porque essa é a missão da igreja. Quem é o anticristo? Aquele que nega Jesus. Não podemos deixar o anticristo crescer. Seja sal da terra, luz do mundo. Nós temos que fazer nossa parte. Deus te chamou, levanta, aparta-se do domínio do pecado, fortalece no Senhor, porque Ele te prestará conta do teu dom. Ele disse ele para aquele servo inútil: somente faz aquilo que você sabe que tem que fazer, e ele será lançado nas trevas. Servo inútil. Ou seja, Cristo está nos exortando, repreendendo, para que nós venhamos fazer aquilo, não só que nós sabemos que fazer, além daquilo que sabemos que fazer. Você tem que ir além. Ou seja, pega tempo e fora de tempo. Tem que fazer a obra. Se você tem a vocação, tem um dom, tem um talento, tem que fazer a obra. É uma vocação, é o principal trabalho. É mais importante ser um pastor, apesar de não sermos reconhecidos, e sermos reconhecidos como enganadores pelo mundo, não sendo enganadores, porque você não pode generalizar. É mais importante ser pastor do que um médico. Porque se a tua vida espiritual estiver bem, todo o seu corpo será luz. Se você estiver na obediência, Deus guarda a tua saúde. Pelas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Ou seja, se o pecado não domina, ele levou sobre si, a enfermidade também, ele levou sobre si e não pode dominar mais se você estiver em Cristo Jesus. Nenhum dos seus ossos será quebrado. É o justo. O justo está confiado como filho do leão. Então não podemos deixar o anticristo crescer. Os 4 principados aí, esse é o papel da igreja. Pregar o evangelho. Fazer a nossa parte. Revestir o Senhor, porque pregar o evangelho não é fácil não. Não é fácil não. Vou falar para você, meus irmãos. É luta. Pregar o evangelho não é brinquedo. Pregar o evangelho, você precisa estar revestido e separado.
Você precisa estar separado. Mas quando Deus vê o seu temor separado do mundo, e quando Deus vê o seu temor, mesmo a sua vontade, o querer de pregar o evangelho, Deus te vocaciona. Deus te vocaciona. Então ele disse assim, para encerrar aqui: trabalhai pela comida que não perece, os vocacionados, e não pela comida que perece. Porque a comida que não perece, se você trabalha por ela e é um vocacionado, é para o reino dos céus. Que comida é essa? É a obra de Deus. A palavra. Os dons espirituais ministeriais. Essa é a comida que não perece para a salvação. E não pela comida que perece. Ele está dizendo aos vocacionados. Ou seja, o trabalho mais importante é o trabalho espiritual. É aí que tem que estar bem. O olhar tem que estar positivo. Não está legal hoje, amanhã vai melhorar. A porta não abriu hoje, vai abrir, porque eu vou buscar a Deus e vou obedecer. Isso é um olhar positivo. Então todo o seu corpo será luz. O corpo luz está blindado contra tudo que vem das trevas do inferno. Com os seus olhos é bom olhar da fé, o teu corpo está guardado. Nenhuma arma forjada prosperará contra ti, e toda língua que se levantar contra ti, nós a condenaremos em juízo. Que essa herança do céu, teu corpo está na luz. Deus já entrou lá, já viu e já deu o livramento. Agora, se os teus olhos forem mal, todo o seu corpo será trevas. A pessoa começa a reclamar. A pessoa que deixa o medo dominar. A pessoa que faz mal ao próximo. Você está colhendo para você mal, enfermidades. Tudo isso de ruim, problemas e mais problemas. Por quê? Porque os seus olhos para a palavra são mal. Seu corpo está se tornando trevas. Você está... Seus ossos estão se apodrecendo, como disse o salmista. Enquanto eu não reconheci o meu pecado, enquanto meus olhos não foram bons, não foram luz para a palavra, os meus ossos dentro de mim estavam se apodrecendo. Ele se faz essa comparação com a tristeza que estava tomando ele. A depressão, a doença, porque era pecado armazenado. Mas se teus olhos forem bons para a palavra, toda a arma do inferno já caiu por terra. Ameaça já caiu por terra. Medo já caiu por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica esta palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses principados, eles te colocarão contra a Bíblia, contra Jesus. Então fique ligado, porque ele está voltando. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica esta palavra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus, Santo, poder e glória.